Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho. Muito bom dia, meu amigo Almir Cesar Filho. Bom dia, meu amigo Antônio Espada Figueiredo. Bom dia, meus amigos. Bom dia, minhas amigas que nos acompanham. Prazer voltar com vocês, a falar com vocês na manhã de segunda-feira, 4 de novembro de 2019. Sol aqui na região metropolitana, comentando o destaque do noticiário econômico do dia. Como sempre, pedindo para quem estiver nos assistindo apertar o like, curtir, compartilhar, oferecendo como uma opção de nos acompanhar pelo streaming do nosso site, o www.plwebradio.com, como também pelos aplicativos de rádio online, Radiosnet e o nosso também exclusivo da Web Rádio Santos Brasil. Antônio, contigo. Vamos aqui ao destaque desse boletim, sempre brilhante, na apresentação, o Almir Cesar Filho, economista, nosso amigo. Enquanto o clã Bolsonaro distrai com a ameaça de AI-5, a equipe de Guedes segue o golpe ultra-neoliberal. Por favor, Almir. Antônio, esse final de semana e os últimos dias úteis da semana passada giram em torno da questão do bate-boca entre o presidente Jair Bolsonaro e os filhos deles, com um conjunto aí da classe política e também da imprensa, culminando aí com a famosa frase do Eduardo Bolsonaro: se a oposição, se a esquerda for para a rua, como aconteceu com o Chile, que nesse momento passa por um tremendo levante popular contra o presidente Sebastião Pinheira, a classe política e principalmente 3 décadas de implementação de um projeto neoliberal duro que destruiu a classe trabalhadora lá chilena, que, quer dizer, empobreceu, aumentou a desigualdade, mas que não tirou a tenacidade da classe, na toa que ela está na rua nesse momento. Então, boa parte aí, você acabou mesmo de colocar uma matéria, uma notícia falando dessa reação às declarações do Eduardo Bolsonaro. A família Bolsonaro fez carreira política com um discurso exaltando a ditadura militar, todos os crimes dela, né? Diferentemente de vários políticos ligados à ditadura militar, que simplesmente negam os crimes da ditadura, eles, muito pelo contrário, reafirmam os crimes da ditadura militar. Os assassinatos, a repressão, o ataque à liberdade de expressão, até a possibilidade de Eduardo Bolsonaro vir falar esse tipo de frase só é permitido na democracia. Só que a democracia tem os mecanismos de também limitar o excesso de liberdades que vá, em algum momento, ser usado para destruir a própria democracia, né? O chamado paradoxo da liberdade de expressão, que não é inventado agora, né? O Popper, no século XX, chamou atenção para ele, mas já existia lá no tempo de Locke, lá no século XVIII, lá no tempo do Iluminismo. Ele falava que o limite da liberdade é quando ela própria põe em risco a liberdade, né? Incluindo a liberdade de expressão, né? Mas, enquanto a gente está debatendo se a frase é real ou não, é uma bravata, e todas as demais frases de Bolsonaro, inclusive em torno ao caso Marielle, que chegou próximo a dele, e a grande imprensa vem alimentando isso, não só porque é grave, né, os indícios são muito graves de um presidente da República participar de esquemas de milícias que acabam culminando com o assassinato de uma inimiga política, ou pelo menos de uma adversária política. A grande imprensa omite, né, seletivamente, cirurgicamente, o que a equipe econômica está tramando nos bastidores
para prosseguir no avanço da agenda neoliberal, ou melhor dizendo, da ultra-neoliberal de Paulo Guedes, que é o ministro da Economia de Jair Bolsonaro. Então, aprovada a reforma da Previdência, que agora só faltam pequenos detalhes ritualísticos, melhor colocando, quer dizer, a aprovação dos destaques, o encaminhamento para a promulgação, a agenda neoliberal aprofunda-se, né? Você ainda tem outros itens a aprovar, porque, diferente do que foi anunciado no início do ano, a reforma da Previdência, né, que foi prometida que ela por si só, ou mesmo sua própria tramitação, geraria um clima de confiança dos empresários, dos investidores, e esse clima de confiança resultaria em investimentos e, consequentemente, crescimento da economia, crescimento da arrecadação e geração de empregos. Nada disso aconteceu. Nós já sabíamos e falávamos isso já desde o início aqui no nosso Economia Fácil, praticamente estreando, falando nessa perspectiva que é oposta do que a grande imprensa, os bancos e a maioria da classe política afirmavam. Então, os neoliberais agora defendem que é preciso mais coisas, né? Que a reforma da Previdência não é suficiente por si só, nem mesmo condição necessária. E olha que a gente dizia exatamente isso, que não era uma condição suficiente, nem mesmo necessária para a retomada do crescimento. Muito pelo contrário, é isso eles não falam. É uma reforma que vai tirar dinheiro do bolso do trabalhador e da trabalhadora, e o resultado é ser excessivo. Um dos aspectos que vem acontecendo agora, nesse momento, é uma queda da arrecadação e é uma forte pressão do governo para intensificar o ajuste fiscal, fazer uma reforma tributária, não que estabeleça justiça no pagamento de impostos, mas que melhore a arrecadação, como também privatizações para que gere algum tipo de caixa para o governo, mesmo vendendo as empresas a preço de banana. É curioso que é justamente essa agenda neoliberal que está acontecendo nos bastidores é que deságua nas manifestações e ataques no Chile, no Peru e no Equador, que o Eduardo Bolsonaro diz que vai combater um AI-5, né? Então, a própria agenda que o governo dele implementa, os ataques aos direitos sociais, a redução dos gastos públicos na temática social e privatizações e aumentos de impostos, é que resultam naquilo que supostamente ele quer aplicar, né, com a AI-5, né, que é repressão dura, uma ditadura explícita, brutal, em cima dos manifestantes, daqueles que protestam contra o sistema. Então, nesses últimos dias, enquanto todos os holofotes estavam em cima das polêmicas do clã Bolsonaro, a proposta de privatização da Eletrobras avançou, a proposta de entrega do filé do pré-sal e também a reforma administrativa. O último ataque ao Estado dessa equipe econômica veio na forma da desvinculação de gastos, que é uma proposta que deve ser lida como cortes na saúde e na educação. A isso, Guedes e a sua turma pretendem acrescentar o fim dos fundos exclusivos, como os das telecomunicações. Tudo como se o Brasil estivesse na excelência dessas áreas. Meter a mão nos fundos, com a alegação que vai diminuir a dívida pública, falam algo em torno de 200 bilhões de reais, podem ter boa repercussão, o que de fato está tendo, né? Mas não resiste ao fato de que mal dá para pagar os juros deste ano. A equipe econômica justifica que o dinheiro dos fundos fica parado. E é uma profecia, como um dos autores aqui de um dos artigos que eu li para preparar aqui para a gente hoje, falou, é uma chamada profecia
autorrealizável, né? O Ministério não libera o dinheiro, que fica parado nos cofres, aparece um gênio e propõe usá-lo em outra área. A ameaça de Eduardo Bolsonaro, gente, é grave e merece nosso repúdio. Mas ninguém pode acreditar que foi um ato impensado. Como o pai dele falou, é um sonho, ou seja, é um desejo que ainda não tem condições de ser realizado. Tal qual o vídeo do leão e das hienas, ou a reação destemperada lá na Arábia Saudita, depois das evidências do caso Marielle, chegando até ele, tudo segue um roteiro. E ainda que os bolsonaros sejam canastrões, o filme deles continua em cartaz. Ou talvez seja melhor dizer, um truque de mágica, né? O show deve continuar. Então a gente tem que ter muita atenção, porque outras ações do governo estão sendo tramadas, estão sendo implementadas nos bastidores, inclusive o avanço, como eu disse, da reforma administrativa, inclusive com proposta do fim da estabilidade do serviço público, ou mesmo o fim dos concursos. E não é só o fim dos concursos, no aspecto de não ter mais vagas, ou de restringir as vagas ao máximo possível. É não existirem mais os certames, né, as provas. É fazer um processo seletivo alternativo via trainee. Eu obtive, inclusive, uma fonte segura, Antônio, já para a gente caminhar para a reta final, que o governo estuda fazer megas contratações privadas, uma terceirização em massa, em vários órgãos, porque são vários órgãos que estão passando por carência de servidores, por envelhecimento e aposentadoria, e houve uma corrida agora, por conta da reforma da Previdência, vários servidores que já estavam aptos a se aposentar, ou quase vão correr para não perder direitos históricos, né? Direitos que eles já tinham, que eles gozavam, e não ter que cumprir as regras de pedágio instituídas na reforma da Previdência, né? Que mesmo que eles estivessem já aptos, eles teriam que trabalhar ainda mais anos, tão logo a reforma fosse promulgada. Então, os órgãos estão passando por uma verdadeira carência de servidores, prejudicando muito a qualidade do serviço para a população. Então, quando a população se zanga com atendimento do serviço público, ela tem que entender isso, que hoje faltam servidores, os poucos estão extremamente sobrecarregados e realmente, em alguma medida, acabam ficando os piores, porque as condições de trabalho são tão ruins, e, diferentemente do mito que é propagado, os servidores, em sua maioria, não ganham bons salários, eles ganham até mesmo, ou na média, ou abaixo da média das categorias da iniciativa privada. É claro que tem alguns setores que recebem muito bem, acima da média do mercado brasileiro, e a gente não pode esquecer que a média do mercado brasileiro é baixa. Esse que é o problema, não é o inverso. Esse problema no serviço público. E a outra ideia mirabolante da semana, que talvez seja muito perigosa, é a mexida nos fundos constitucionais, né? Os regionais, do Nordeste, Centro-Oeste e Norte, e os setoriais. E, na verdade, é uma proposta que deve ser apresentada que vai permitir o disparo de gatilhos para cortar as despesas obrigatórias. Do total de gastos que foram reduzidos, uma parcela fixa será direcionada para investimentos, segundo o integrante da equipe econômica, mas o que a gente sabe até agora é a ideia de abater a dívida pública. É curioso que o governo não pretende fazer uma auditoria da dívida pública, não pretende alterar os mecanismos de emissão de títulos, nem os títulos que são operados diretamente pelo Banco Central, que são outros mecanismos de endividamento que o governo não mexe nunca, até porque o Banco Central, na prática, é o grande cartel do sistema bancário brasileiro, ao invés de proteger
o cidadão e a cidadã. Então, essa mexida, inclusive, já fez a reação já gerou uma reação por parte dos municípios e de alguns estados criticando, porque vai por fim, né, a desvinculação de gastos e os próprios fundos setoriais, né, que eu acabei de falar. Né? Na semana passada, eu falei de uma notícia dos municípios, né, da Confederação Nacional dos Municípios, criticando a desvinculação de gastos sociais, que poderia ameaçar a saúde e a educação e onerar ainda mais os estados, que são os principais responsáveis de prover isso para o cidadão comum. E parece que não está tendo nenhum tipo de mexida por parte da equipe nas suas intenções. É um abalo nas intenções do governo. A equipe econômica continua estudando, continua negociando com os setores do Congresso Nacional, e o próprio Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, parecem ser grandes instrumentos, né, que vão aplicar essas medidas, aprovando elas lá no Parlamento. Né? Inclusive, ambos têm suas próprias comissões que estudam a reforma tributária, e parece que eles devem incluir, né, o Paulo Guedes pretende incluir ou mesmo antecipar, primeiro, antes da reforma tributária, fazer a mudança da constitucional, da vinculação de gastos e o fim dos fundos setoriais. Antônio, é contigo. Almir, agradecendo as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, o meu amigo que mora aqui no bairro Severino Macena, José Marcos Araújo, também está aqui na escuta a Arlene Souza, Thaís Xavier, William Azevedo, Wagner Brito, e Jorge Pomponé, e lá de Niterói, a nossa ouvinte, a Vera Uchoa, sempre acompanhando a sua participação, como sempre brilhante, no Economia Fácil, versão reduzida. Logo mais, tem reprise do Economia Fácil, versão estendida, a partir das 5 da tarde, não é isso, Almir? É isso aí, Antônio. A gente... Oi. Está na escuta, estamos na escuta. Você está me ouvindo? Bem, estou ouvindo bem. Tá. Não, eu queria agradecer aos nossos ouvintes pela audiência, pedir para eles curtir e compartilhar a live, quem estiver assistindo pelo Facebook ou depois pelo YouTube. Dúvidas, críticas e sugestões, podem mandar um e-mail para economiafácil@gmail.com ou deixar um recadinho nas nossas redes sociais. E, por fim, convidados a seguir a programação da Web Rádio Censura Livre, seguir o programa do Antônio. Vocês podem acompanhar pelo streaming da rádio, né? Site, o www.webradio.com, webradio.com, como também pelos aplicativos, né? E seguir curtindo, inclusive, as reprises, né? Que vão ao ar em horários alternativos. Antônio, é contigo. Mandar um abraço especial hoje para o nosso amigo Rodrigo Barinecheia, lá no Rio Grande do Sul. Está assoprando velhinhas hoje. Opa, bem lembrado. Desejar ele um feliz aniversário, um abraço ao nosso amigo, colaborador da equipe da Nota e da Web Rádio, e a todos que fazem aniversário hoje. E, Antônio, como sempre, pedir para, lembrar nossos ouvintes da nossa festa de confraternização do dia 17. Isso, com certeza, a partir do meio-dia, convites a R$10 apenas. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes aí dessa festa de confraternização de 1 ano da Web Rádio Censura Livre, da família Censura Livre. Ok?
Tá ok. É isso aí, é isso aí. Forte abraço, Antônio. Até amanhã. Tchau, tchau. Vamos encerrando por aqui o Boletim Economia Fácil, versão reduzida, produção e apresentação, Almir Cesar Filho, aqui para você. Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação, Almir Cesar Filho.